Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje o nosso tema é unidade, perseverança na verdade. Nós vamos ver que a unidade é essa virtude, a perseverança na verdade, ou seja, nos princípios e valores da palavra de Deus. Nós vamos ver a importância, o que é a unidade, como é que nós podemos preservá-la, quais são os inimigos da unidade, seja no lar, na família, no casamento, na igreja, nos relacionamentos, seja onde for, nós vamos ver o poder da unidade. E nós vamos ver que Deus é um Deus de unidade, onde Ele leva as pessoas a perseverarem através da sua verdade, da sua lei, dos seus princípios e valores imutáveis. E o diabo já é o contrário, ele é o rei da divisão, da briga, da confusão. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, Satanás é o rei da confusão. E Jesus é o rei dos reis, o príncipe da paz. Então nós vamos tratar um pouquinho sobre esse assunto e vamos pensarmos juntos aqui à luz da palavra de Deus. Se você ainda não faz parte do nosso canal, clique aqui, faça sua inscrição, deixe seus comentários ao final, dê um joinha e siga as nossas redes sociais. Contamos com vocês, ok? Então nós vamos aprender que nada pode ser mais destruidor ou devastador para uma família do que a discórdia interna, briga, confusão. Ela pode ser causada por todos os tipos de pecado: o orgulho, o egoísmo, a raiva, a amargura, a inveja, a cobiça e outras mazelas humanas, né? E se esses pecados podem arruinar famílias, casamentos, relações de negócios ou amizades, pode, sem dúvida alguma, enfraquecer e também destruir a unidade de uma comunidade de fé, de uma igreja local, da igreja do Senhor Jesus. Então, para um pastor, para um líder de uma igreja, não há nada mais assustador do que ver esses pecados acima, que nós acabamos de mencionar, né? Intensificados dentro da comunidade com um espírito competitivo e conflitos de personalidade, causando, seja no lar, na igreja, na família, na sociedade, causando desarmonia e desunião entre as pessoas. Então, se os crentes forem constantemente diligentes, esforçados em buscar desenvolver as colunas que nós estamos ensinando através dessa série, as colunas do caráter cristão, as colunas do caráter bíblico da fé, obediência, humildade e o amor, a dedicação pela unidade vai ser automática, porque quem não quer viver em harmonia, em bem-estar com tudo e com todos? É o que nós vemos na palavra de Deus. Isso está dentro do nosso ser, é algo intrínseco, né? É uma questão existencial do próprio ser humano, a harmonia, a paz, o entendimento entre as pessoas. No entanto, infelizmente, no mundo real, em que a igreja atua, o corpo de Cristo opera, a unidade é muito frágil, muitas vezes, e sempre suscetível ao rompimento. Como nós temos visto, né? A atitude de amor, o bem que Deus estabelece, será sempre o alvo dos ataques destruidores de Satanás. O diabo usa a carnalidade, a pecaminosidade dos crentes para promover a desunião dentro do seio da igreja. E quando duas ou mais pessoas insistem em fazer as coisas do seu jeito, do seu modo, as prioridades individuais finalmente entrarão em conflito, e isso resultará em disputas mesmo dentro das comunidades cristãs. A unidade da igreja possivelmente não existiria se os objetivos, propósitos, né, de Deus e os ideais de seus membros fossem dirigidos pelos seus egos pessoais. Então é uma briga de ego, né? É uma briga entre as vontades individuais e a vontade coletiva. A vontade coletiva, a vontade de Deus para a igreja, e a vontade individuais são os egos pessoais, muitos deles, infelizmente, inflamados pela carnalidade, pela pecaminosidade, pelo próprio inimigo das nossas almas. Então essa desunião briguenta, que às vezes pode acontecer até entre os cristãos, podem causar todo tipo de danos, né? E Deus é contrariado e desonrado quando isso acontece. A igreja é desacreditada e às vezes até desmoralizada. E o mundo fica desiludido e tem a sua incredulidade confirmada. É o que mais nós vemos nos dias atuais, né? Esses resultados, então, negativos, não valem o preço que a igreja tem que pagar somente para que alguns crentes arrogantes
possam insuflar o seu ego nas comunidades e nos ambientes sociais. Então é imperativo que a unidade seja preservada, tanto na família, tanto nos casamentos, relacionamento pais e filhos, como também no seio da igreja e na sociedade. Quais são as instruções do apóstolo Paulo sobre a unidade? É o primeiro destaque que nós queremos trazer aqui. O que Paulo disse sobre a unidade, sobre a importância da unidade em todas essas esferas que nós estamos mencionando? O apóstolo Paulo teve pessoalmente muita experiência com o problema da desunião dentro da igreja. A maior parte dos primeiros 3 capítulos de 1 Coríntios trata do partidarismo e da discórdia que havia na igreja de Corinto, que era uma igreja que se achava espiritual, mas na verdade tinha muita carnalidade dentro dela. Parece muito com muitas comunidades hoje, nos dias de hoje. Paulo conhecia o dano que tais disputas internas poderiam causar. Está lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 4. E, portanto, é lógico que ele exortaria os crentes de Éfeso e de todos os lugares para que mantivesse a unidade no Espírito, a unidade em Deus. Olha o que ele diz em Efésios 4, 3 a 6. Ele diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. É o que diz Efésios 4, de 3 a 6. Ou seja, manutenção, pensando um pouquinho nisso que a palavra de Deus diz, nós chegamos à conclusão que a manutenção da verdadeira unidade espiritual deveria ser uma preocupação constante de cada crente, você e eu. A palavra grega aqui traduzida por esforçando-se diligentemente, do versículo 3, significa basicamente apressar-se. E nesse contexto aqui bíblico, indica ter um zelo diligente, um zelo santo, um empenho, um cuidado. Esse empenho em manter a unidade, portanto, não é algo para se tomar como garantido ou então exercido somente de modo casual ou periódico. Ou seja, a unidade sobre a qual Paulo fala não é feita por homens, querido, nem criada por uma igreja, nem tampouco o trabalho de certas denominações ou movimentos evangélicos ou ecumênicos. Ele se refere a uma unidade interior que mantém todos os verdadeiros crentes unidos na medida em que isso funciona na vida deles. É uma unidade gerada pelo Espírito Santo e expressa em outros lugares pelo apóstolo Paulo. Ele diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, é o que diz 1 Coríntios 12, 13 e o versículo 20 também mencionado aqui. Você pode conferir também em Romanos 8, 9, dessa importância da unidade no corpo de Cristo. E essa unidade, presta atenção, é mantida pelo vínculo da paz, que é forjado no vínculo do amor, que é um cinto espiritual, né? Esse vínculo da paz é um cinto espiritual que envolve e une os crentes ao mesmo tempo, conforme Filipenses 2:2, Colossenses 3:14. Em contraste também com o mundo, né, descrente, que não conhece a Deus, sabe sobre a unidade que o Espírito de Deus pode dar. Só o Espírito Santo pode dar unidade às comunidades locais, às igrejas, né, ao povo de Deus. É o que diz Isaías 48, 22. Estatutos humanos, irmãos, não podem dar isso. Tratados e convenções não podem produzir paz real e unidade nos corações humanos. Visto que o mundo, então, enfatiza sentimentos, prestígio, direitos egocêntricos, a verdadeira harmonia nunca será alcançada pelo homem, ou seja, através de esforços humanos, mas sim através de uma atuação, de um poder sobrenatural gerado pelo Espírito Santo de Deus. Lá em Efésios 4, de 4 a 6, a Bíblia Sagrada nos ensina, através dos escritos de Paulo, ainda mais a definição do que é uma unidade espiritual, listando as características que são mais relevantes
para a doutrina cristã e para a prática cristã autêntica, verdadeira, legítima. Sem entender e aceitar esses aspectos, interiores e espirituais desta unidade, os crentes nunca poderão vivenciá-las na prática, no seu dia a dia, nas suas rotinas diárias, nos relacionamentos com as pessoas. Essas características cruciais, amados, são ressaltadas de maneira simples na unidade perfeita expressa pela Trindade, ou seja, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O primeiro destaque que nós trazemos aqui é a unidade no Espírito Santo. Unidade no Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A verdadeira igreja é composta de cada crente que já confiou ou ainda confiará o seu coração, a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo para a salvação. É um corpo de santos sem divisões sectárias, étnicas, geográficas, e merece apenas o nome que a Bíblia dá, corpo de Cristo. E nenhum outro rótulo que os homens possam querer atribuir-lhe seria demasiadamente eficaz. Cada crente, presta atenção, é habitado pelo único e uno Espírito Santo de Deus, que mantém a igreja unida. E é só por ele que a igreja pode ficar unida. Cada um é um templo individual do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 3, 16-17. Nós somos santuário do Deus vivo. E o Espírito Santo habita em nós, é o que diz 1 Coríntios 3,16. Também Efésios 2, 21-22 diz que todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Estais sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Efésios 2, 21-22. Ou seja, o Espírito Santo é um penhor, é uma espécie de garantia divina, conforme Efésios 1,14, de que todo cristão estará na ceia do Senhor, nas bodas do Cordeiro, de Apocalipse 19, 9. Se você é um crente, também está unido aos demais crentes, de todas as eras, de todos os tempos, de todos os lugares. Por quê? Porque nós fomos chamados numa só esperança, conforme nos afirma Paulo em Efésios 4:4. O Espírito Santo o chama para a salvação, mas ele também o chama para a maturidade da semelhança a Cristo, conforme Romanos 8, 29 e Efésios 1:4. Que inclui o quê? Um compromisso com a unidade espiritual do corpo de Cristo da igreja. Há diferentes dons espirituais, vários ministérios e muitos lugares onde podemos servir a Deus, mas apenas um chamado, uma vocação. Sermos filhos de Deus, lavados pelo sangue de Jesus, sermos chamados para essa suprema vocação de filhos, de igreja, de povo de Deus, de casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Segundo destaque que nós trazemos aqui é a unidade em Cristo e em sua doutrina. Unidade em Cristo e em sua doutrina. É claro que temos apenas um Senhor, como diz Paulo em Efésios 4:5. Ele é nosso Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Pedro também enfatizou isso num dos seus primeiros sermões, quando ele diz lá em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Paulo aqui não apenas reiterou essa verdade, também em Efésios 4:5 nós vemos Paulo reiterando essa verdade, mas também assegurou a igreja romana disso, lá em Romanos 10:12, quando ele diz, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam o seu nome. Romanos 10:12. Então, em razão de haver um só Senhor e Salvador, há também apenas um verdadeiro corpo de doutrina, revelado por ele no Novo Testamento. E é a isso que Judas se refere quando, no intuito de evitar discórdia, confusão, desunião dentro do seio da igreja, ele nos insta, lá em Judas versículo 3, só tem um capítulo, ele diz, a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, se com a ajuda do Senhor estudarmos a sua palavra de maneira fiel, cuidadosa, sem as influências prejudiciais do mundo, da tradição cega ou de tendências pessoais,
poderemos sim evitar que o corpo da doutrina seja fragmentado em ideias relativistas, concorrentes, contraditórias, que inevitavelmente levam à desarmonia e à confusão nas igrejas. Ou seja, a Escritura contém muitas verdades individuais, mas elas são facetas, características harmoniosas de uma verdade única de Cristo, o qual é a nossa uma só fé, lá de Efésios 4:5. Quando entendermos, amados, que somos unidos por um só Senhor, em uma só fé, testificaremos dessa unidade por meio de um só batismo, e sem dúvida alguma, somente um verdadeiro batismo espiritual, implícito lá em Efésios 4:4, por meio do qual todos os crentes são introduzidos no corpo de Cristo, mas há também um batismo com água, mencionado em Efésios 4:5, é o batismo lá de João, o batismo que Jesus também foi batizado. O modo comum no Novo Testamento de professar publicamente essa fé em Jesus Cristo é o batismo nas águas, e é uma maneira também de se consolidar nele, no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então os crentes não devem ser batizados em nome de uma igreja local, de uma denominação, de um presbítero influente, de um famoso evangelista, ou mesmo do maior dos apóstolos, mas somente em nome de Jesus, o Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, conforme Paulo ensina em 1 Coríntios 1:13-17. Amém? Logo em seguida nós vamos tratar no vídeo seguinte sobre outra unidade, que é a unidade em Deus Pai. Nós já falamos da unidade no Espírito, a unidade em Cristo. Demos uma breve introdução sobre a importância da unidade e a ligação da unidade com relação aos preceitos, doutrinas, ensinamentos do Senhor, e a importância disso tanto a nível pessoal, na nossa comunhão harmoniosa com Deus, nos nossos relacionamentos interpessoais, e na comunidade local, na igreja do Senhor Jesus. Continue conosco, aprendendo mais da palavra de Deus, dos fundamentos da fé, do caráter cristão que nós estamos ensinando aqui. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre tudo aquilo que você colocar nas mãos. Amém? Siga-nos nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Se você quiser contribuir com o nosso ministério de pregação da palavra, aqui tem um link para que você possa fazer isso. Deixe seus comentários, conte as suas experiências, faça perguntas. Nós estamos aqui através do chat, aqui dos comentários, para de alguma maneira contribuir para o seu crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, permaneça firme, unido a Jesus Cristo, ao Espírito Santo e ao nosso Papai Celestial. E não fique sozinho. Crente ilhado é um crente que está pecando, porque a Bíblia diz que nós não podemos deixar de nos congregar. Procure uma igreja sadia, uma igreja bíblica, uma igreja que ensine a palavra de Deus de maneira clara, objetiva, sencilla, simples, para que você possa de alguma maneira crescer e florescer no Senhor. A internet é muito importante? Sim. É uma ferramenta? Sim. Mas lembre-se que uma das disciplinas espirituais é a comunhão com os irmãos. É ali que Deus ordena a sua bênção. É ali que Deus derrama óleo, unção, graça. É ali que Deus trata com o nosso caráter, a nossa vida, em meio aos relacionamentos. É ali que nós criamos, como nós falamos, esses vínculos em amor, esses vínculos de paz, esse relacionamento, essa prestação de contas, e ao mesmo tempo consolidamos a fé uns dos outros, apoiamos mutuamente uns aos outros e crescemos na graça e na unção do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, o seu coração, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Amém, amém e amém.